Agora, Jesus Vibes. Jesus Vibes. A palavra contemporânea. Jesus Vibes. Boa tarde, está começando mais um Jesus Vibes, a palavra contemporânea. E hoje estamos aqui com nossos irmãos em Cristo, Lucas Miranda, Davi Miranda Neto, Davizinho, e Gabriel Miranda, o Biel. E já para começando... Não é o funkeiro não, né? Bem-vindo ouvinte, você que está nos prestigiando aí. Esse é o terceiro programa dessa nova caminhada aí, que é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. A palavra contemporânea. É isso aí, a gente está aqui mais uma vez para abordar um tema de uma forma descontraída, uma forma mais leve, uma forma diferente, mas sem perder a essência, sem perder a verdade, mas de uma forma contemporânea, de uma forma atual. Para aqueles que não acompanharam os primeiros 2 programas, a gente gosta aqui de ter a nossa conversa, né? Nós somos primos e né, a gente quer conversar aqui como a gente conversa no dia a dia e aborda temas bíblicos, filosóficos, da vida, o que for que seja, para esclarecer, ganhar conhecimento e dar umas risadas também, é sempre importante, né? Sempre tentando colocar em paralelo os ensinamentos do Evangelho com a nossa vida atual, pois por ter sido algo que foi escrito há mais de 2000 anos, parece muitas pessoas têm a impressão de que é algo ultrapassado, de que é algo antigo, mas não. A nossa intenção é mostrar que a palavra se renova a cada dia e a palavra é atual hoje, ela será atual daqui sei lá quantos anos e ela não passa. Sejam bem-vindos a todos, né? Todos os ouvintes estão em casa. E fala aí, Biel, eu te interrompi aí. Por isso que é a palavra contemporânea, né? Para mostrar nos dias atuais o Jesus Vibes. E qual que será o tema de hoje? O tema de hoje, nascendo de novo, né? Não é nada místico, mas é algo muito importante para a vida do cristão, para todos aqueles que tiveram um encontro com Deus, né? E querem viver uma vida com Deus, querem viver o Jesus Vibes, né? Vamos falar hoje sobre nascer de novo. Tiramos aqui alguns versículos, temos a lição de casa também, né? Aliás, teve a lição de casa da semana passada, né? Só para você que está ouvindo pela primeira vez entender, sempre antes de terminar o programa, a gente deixa uma lição de casa para nós aqui da mesa, para o ouvinte. Um desafio, né? Colocando em prática. Um desafio para colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. É o tema do dia. Na semana passada foi a busca pelo eterno. A busca pelo eterno. O tema foi interessante, foi um bate-papo legal. Você que não conseguiu acompanhar, você pode entrar no nosso Facebook, que é facebook.com/JesusVibes. Lá tem as informações, como você pode escutar novamente. A gente vai estar disponibilizando esses programas que já foram para você. E para você escutar onde você quiser, se estiver indo para o trabalho, um horário, nesse horário que passa o programa você não consegue escutar, você pode escutar a hora que você quiser, pode compartilhar, curte, chama todo mundo. E o desafio a gente também sempre coloca nas nossas redes sociais, né, para aqueles que perderam os programas da semana passada, querem ver, querem responder, fiz minha lição de casa, cumpri um desafio, achei legal, não achei, comenta, participa, o que a gente quer, interação com os ouvintes, né? E estamos aqui para fazer exatamente isso. Sem você, ouvinte, o nosso programa não faz sentido algum. Então, entre lá, comente, dê sugestão, fala o que você gostou, o que você não gostou, como foi a sua lição de casa e a gente está aqui para bater um papo. E temos a vinheta também do Facebook. Tem a vinheta do Facebook aí, Moisés? Se liga no Facebook do nosso programa. facebook.com/JesusVibes. Jesus Vibes. Falando em lição de casa, na lição de casa da semana passada, que foi, né, a busca pelo eterno, a gente teve a lição que era basicamente citar ou dar algum exemplo de um produto ou serviço que prometia rejuvenescimento, extensão de vida, enfim. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. E falando em lição de casa, Lucas, qual que foi a sua lição de casa? Você fez sua lição de casa? A minha lição de casa eu vou abrir o jogo aqui, foi o seguinte: tava em cima da mesa, o meu cachorro comeu. Quando eu vi a minha lição de casa, tava toda amassada, aí eu tive que sair correndo. Essa é a mais antiga de todas, né? Quem nunca usou essa, então
0 pra ele, 0 pro Lucas, já começou aí bem. Pô, mas... Não tem conversa, não tem mais, se cachorro enrosca, né? Vai se comeu. enroscando, né? O meu peixe comeu. Pelo jeito aqui o Biel também não fez sua lição de casa. Eu também não peguei nada, não. Pelo menos ele não jogou a desculpa do cachorro, né? Então... O meu caiu café, só que quando eu fui ver também não tinha nada, então daí... Caiu o café. O café é boa. E você, Eu Dazinho? fiz minha lição de Olha! casa, hein? Porque, bom, eu como né, apresentador do quadro, no mínimo fazer a lição de casa, né? Imagina se ninguém tivesse feito. Não, então, a minha lição de casa, na verdade, graças a Deus, aconteceu, né? Eu não tinha lembrado, mas acabei lembrando depois. Eu tava num jantar de família, né? A gente falando sobre dietas, né? Porque hoje em dia tá cada vez mais essa onda fitness, todo mundo querendo manter a forma e tal. E vai completamente em linha com o que a gente tava falando, né? De que hoje tem aí N produtos, serviços que oferecem, né? Essa saúde, extensão de vida, melhorar a qualidade de vida e tudo mais. E eles estavam falando sobre uma dieta. Eu não vou falar o nome da dieta, mas eu vou te falar que pra fazer essa dieta é uma dieta do cão mesmo. É uma dieta... Todas são, né? É uma dieta muito difícil, né? Você já deve imaginar o nome da dieta, mas enfim, não é isso que eu vou falar. E teve um estudo que abordou diversas dietas aí do mercado e tal, e mostrou que a grande maioria dessas dietas, na verdade, é uma baita enganação. Né, que a pessoa acaba ingressando na dieta e tal, e vai cumprindo e eventualmente, né, ela não tem força para continuar porque é algo muito restritivo, é muito difícil de fazer e ela acaba... dieta contemporânea. E ela acaba engordando tudo aquilo que ela emagreceu, né, então... O famoso assim, efeito sanfona. Exato, né, tudo que ela perdeu às vezes ganha até mais, né, e no estado final ela tá mais gorda ou mais fora de forma do que ela gostaria de estar como ela começou. Né? Então é um exemplo aí do que a gente até deu umas risadas semana passada sobre produtos, enfim, que acaba sendo algo que não é bem aquilo que se vende, né? Não é bem aquilo que o prestador de serviço dá a entender, enfim. E a parte da lição de casa era colocar isso em contraste com o que a Bíblia nos garante, né? Que é a vida eterna através de Jesus Cristo. E colocando isso em contraste, a gente obviamente pode deduzir que a salvação em Jesus Cristo não tem tempo de duração, né? Se você está em Cristo, você está salvo e pronto, acabou. Você não vai, né, retomar seu peso perdido, o que for que seja, não vai ser nada enganoso. Aquilo que é prometido pela palavra é cumprido, né? E temos essa confiança em Jesus. Você que não está entendendo, é a primeira vez que você está escutando, fique calmo. Fique calmo que hoje a gente também vai ter uma outra lição de casa e no próximo a gente vai estar... Não, e minha nota? Eu quero saber minha nota. Não, sua nota não vai ter nota, só você fez, então... Não, você merece, eu acho que, no mínimo, um aplauso de toda a arquibancada aqui da Jesus bom. Vibes. Daqui a pouco a gente está de volta para falar um pouco mais sobre esse tema de hoje, que é Nascendo de Novo. Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais. Jesus Vibes. Jesus Vibes. Estamos voltando aí no ar com mais um Jesus Vibes, no tema de hoje, Nascendo de Novo. E a gente ouvindo esse louvor aí muito bonito, eu só lembrei uma coisa que eu gostaria de comentar que a gente falou, acho que esse programa passado, né, o poder da música. Sim, sim. E eu tava comentando com a minha esposa hoje sobre, assim, a gente nunca pergunta pra alguém se ele gosta de música, a gente pergunta que tipo de música que ela gosta. Acho que só a própria pergunta já mostra o poder que a música tem sobre todos, né? Eu nunca conheci ninguém que não gostasse de música, né? Como, né? Pergunta já, tipo, a denominação de vez de perguntar se gosta realmente de música. Que tipo, né? Você gosta de música? Óbvio. Mas que tipo de música que você gosta? É difícil, assim, você... Eu curto uma música meio vibe, assim. É difícil você conhecer uma pessoa, assim, que não gosta nada de nenhuma música, né? Não existe, ou até, tipo, exemplo, tipo, instrumental, né? Mesmo as pessoas falam assim, não, música cantada eu não gosto, mas instrumental eu gosto, entendeu? É, o tipo, né? Não tem como não gostar, né? É um negócio incrível. Falando nisso, nada a ver com o assunto. Vamos ouvir a notícia fragmentada do dia. Para aqueles que não conhecem, a gente sempre traz pro tema, né? Pro programa de hoje, a gente sempre traz uma notícia, né? Que traz o contexto nos dias que a gente está vivendo hoje.
O que você trouxe pra gente aí, Biel? E vamos pra vinheta. Notícia fragmentada. Então, hoje eu trouxe um negócio diferente. Não vai ser uma notícia hoje. Opa, já tá começando arrojado, hein? Não, já mudou tudo, né? A lição de casa não fez, a notícia já é notícia, vamos lá. Ai, mas hoje, de acordo com o tema, já que o tema é Nascendo de Novo, Não vai falar que você vai ser pai. Não, calma lá. Calma lá. Eu recebi pelo WhatsApp um testemunho. Zap. Zap. E eu achei interessante estar compartilhando esse testemunho. Jonathan começou a frequentar bailes funk, foi onde ele começou a se envolver com drogas, e foi além disso. Entrou no tráfico e depois disso ele se perdeu total. Entanto, ele chegou e disse assim: tinha vez que eu não sabia quem eu era. Foi então que no momento mais difícil da vida dele, que ele estava lá na bebedeira, no tráfico de drogas, se envolvido com drogas, foi aí que ele conheceu a Jesus. Foi quando ele conheceu a Cristo. Aí ele começou a frequentar igrejas, ele começou a procurar, a saber mais de Jesus. Foi aí que transformou a vida dele. Chegou no fundo do poço, Total. Buscou ajuda, enfim. Total, chegou no fundo do poço e começou a buscar Cristo, começou a largar tudo, e ele viu que aquilo não fazia sentido nenhum para a vida dele. Aí ele até comentou, falando assim: e ali minha vida começou a transformar da água para o vinho. Hoje ele está se preparando para poder ser batizado nas águas. Então, é um nascer de novo, né? Porque aquele homem que estava lá nas drogas, no meio do crime, no meio do tráfico, e hoje em dia ele está pensando em se batizar. Olha como que é o nascer de novo, né? É legal que você falou a transformação da água para o vinho, acho que a gente até falou isso em alguns programas passados, que eu não acho coincidência que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água para o vinho, porque é muito simbólico, né? A gente falou, acho que foi no dos frutos do Espírito, né? No programa que teve esse tema, que quando a pessoa, né, teve o despertar e tal, e no caso aqui a gente está falando de nascer de novo, quando a pessoa nasce de novo, né, a primeira coisa que Jesus faz na vida da pessoa é essa transformação aí que a gente está vendo nessa notícia, ou seja, nesse testemunho aí, nesse testemunho. E é muito interessante, porque isso é muito comum, né? É um negócio muito difícil se a gente olhar com os olhos físicos, né? Olhar para uma pessoa que, né, já passou pelo testemunho que ele está falando aí, por tudo quanto é tipo de coisa que é oposta à Bíblia, né? Drogas, álcool, enfim, tudo aquilo que é ilusão, né? Que é completamente físico. E ter essa transformação, né, da água para o vinho é uma coisa muito, né, gratificante de se ver o mover de Jesus na vida das pessoas. É um negócio incrível ver as pessoas nascendo de novo verdadeiramente, né? Nascer de novo, para você que não é familiarizado com esse termo, é basicamente quando você nasce para o mundo espiritual, né? Quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, quando os seus olhos espirituais são abertos e você nasce de novo, você é um filho. Você se torna um filho de Deus, você se torna um filho do Pai. Então, esse nascimento, ele gera novas atitudes em você, novos pensamentos. Mudança geral, né? É uma nova forma de interpretar e uma nova forma de viver. Como é que chegou esse WhatsApp para você? Foi a própria pessoa que te mandou ou foi por outro grupo, sei lá? Não, foi num grupo. Eu tenho um grupo com o pessoal e eu acabei recebendo esse testemunho. Eu achei, falei assim, muito interessante e bate muito com o tema de hoje. Eu falei assim, claro. Eu vou tirar um pouco esse foco da notícia para focar nesse testemunho que eu achei perfeito assim com o tema de hoje. E não deixa de ser contemporâneo, né? Contextualizando, porque isso é algo que de fato está acontecendo muito, né? A gente vê tantas pessoas aí, a gente tem, né, o contato direto com a igreja, aí você vê tantas pessoas que um dia, né, estiveram tão longe, hoje estão aí transformados, né, nascidos de novo, né, aquilo que o Lucas estava falando, a questão de você nascer espiritualmente, é quando você teve o despertar espiritual, quando a vida deixou de ser simplesmente física,
né, para você ter aquele contato espiritual com Deus, né? É um negócio incrível você ver isso na vida das pessoas, né? Algo interessante, um ponto interessante do que você comentou é que ele teve o novo nascimento dele, ele teve o despertar, a abertura dos olhos espirituais dele no pior momento, quando ele estava no fundo do poço. Então é engraçado, porque o nascimento a gente não escolhe nascer, né? A gente simplesmente nasce. Quando Cristo se revela para nós, né? Se revela um mundo espiritual pra gente, parece que expande a mente, assim, fala assim, nossa, o que eu tava fazendo? E é engraçado que esse nascimento acho que é uma das maiores provas de amor de Deus na atualidade para nós, depois de ter entregue Jesus na cruz para morrer por nós. Essa questão de, a partir do momento que você se sente acolhido, sente que Deus te escolheu para poder enxergar dessa forma espiritual, enxergar dessa nova forma e ser um filho de volta a casa. E eu acho que vamos começar aqui com os versículos, né, que a gente tem um monte aqui. Eu acho que o principal, né, dessa questão do novo nascimento, que foi quando Nicodemos, que era um dos grandes religiosos da época, né, ele trabalhava no Sinédrio, né, tinha muito conhecimento da lei, de tudo aquilo que já vinha desde Moisés. E ele questionou Jesus, né? Jesus já tinha tido a sua fama, né? As obras que eram feitas por Jesus eram incríveis e todo mundo já estava conhecendo ele. E Nicodemos perguntou a Jesus e Jesus respondeu ele, né? Isso está em João 3, versículo 3 ao 6, né? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura posso eu tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? E Jesus respondeu, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é um negócio muito incrível, porque a primeira interpretação, vamos dizer assim, de Nicodemos foi algo físico. E a gente está falando de algo espiritual, né? Não é voltar a ser um bebê e nascer de novo da nossa mãe, é nascer espiritualmente, né? Porque nós nascemos na carne, assim que nascemos, nós vivemos em carne. Mas ainda não tivemos o nascimento espiritual, ainda não conhecemos a Jesus, ainda não conhecemos a Deus. Mas uma vez que nós tivemos o novo nascimento, o nascimento espiritual, nós criamos um contato, né? Eu sempre martelo a tecla do relacionamento com Deus, né? De estarmos orando e conversando constantemente com Deus, vivendo a nossa vida com Deus. É um relacionamento, não é né? Eu vou orar aqui e viver minha vida a partir disso. Enfim, é um relacionamento direto. E é isso que Jesus estava falando aqui. Nascer espiritualmente para Deus, né? Viver em espírito, né? A gente até é muito correlacionado ao tema de frutos do espírito, né? As obras da carne versus os frutos do espírito, lutam contra o outro. A gente está falando basicamente a mesma coisa, mas como que isso inicia, né? É nascer em espírito, começar a viver pelo Espírito de Deus que rege a nossa vida, né? E também traz de dentro para fora. Pois eu tenho um amigo que depois, quando ele veio para Cristo, ele transformou a vida dele, transformou ele próprio, assim, como personalidade, como pessoa. Hoje em dia ele é completamente diferente do que ele era, até na forma de falar. Na forma de falar dele, ele fala mais calmo, mais tranquilo, e isso transmite até para as outras pessoas. E eu creio que através dessa forma também chegue a mais pessoas atingidas com esse amor, sabe? Quando nós nascemos, né? Eu, por exemplo, nasci faz 25 anos e, assim, é engraçado quando você nasce de novo, tem esse nascimento de novo, que é algo completamente novo. Só que é um novo no qual você não faz ideia. Você ouviu falar algumas vezes sobre o mundo espiritual, sobre a forma como Deus trabalha, como Ele age, como Ele transforma a vida das pessoas, mas até então é tudo muito na teoria. E a partir do momento que acontece com você, é uma coisa que é até difícil explicar. É difícil explicar o que se sente, né? É engraçado, né, que você falou isso, nasci há 25 anos atrás, mas
nasci de novo depois disso, né? E eu passei por isso também. A gente vê, né, todo mundo que tem um contato de fato com Deus, que teve o despertar espiritual, teve esse processo, né? É engraçado você ver o processo das outras pessoas. Eu gosto muito de conversar com muitos presbíteros da nossa igreja sobre como foi essa questão, como foi o processo de despertar, como que ele foi chamado por Deus, né? E todo mundo tem isso, o despertar, o novo nascimento, né? E é engraçado a gente olhar para nós hoje e falar, nossa, eu vi a vida antes de uma maneira tão diferente, né? Apesar de já conhecer o Evangelho, né? A gente cresceu aqui, tudo cresceu... se faz novo, né? A partir do momento que você nasce de novo, tudo se faz novo. É muito engraçado, porque nossa, eu não vi a vida dessa maneira. Hoje em dia você vê as coisas muito mais como elas de fato são, né? Porque eu acredito e tenho todo o respaldo bíblico para falar isso, que este mundo físico ele é regido pelo mundo espiritual, né? Então é muito legal você ter um novo nascimento, que eu considero como você ter os seus olhos abertos, né? Você tá vendo algo novo, é a verdade, a vida, é tudo, né? E para você que chegou agora, nós estamos no Jesus Vibes e a palavra contemporânea. E nós estamos falando do tema Nascendo de Novo. E uma coisa que eu acho muito interessante em relação à passagem de Jesus aqui na Terra é como ele quebrava paradigmas, né? Ele veio como a pedra, né, para quebrar a crença. É engraçado, né? E até hoje nós somos confrontados todos os dias com paradigmas, e ele era atual naquela época, ele é atual hoje, é uma coisa incrível. Tem uma passagem em Mateus 18 que os discípulos chegam e perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E ele, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então é muito engraçado porque ele acaba de quebrar um paradigma, ele desconstrói completamente a nossa ideia do que é o ideal. Porque, assim, você nunca vai colocar uma criança como um modelo ideal para conquistar algo, porque uma criança não sabe de nada, uma criança é uma nova nascida, ela está descobrindo as coisas. Então, essa quebra de paradigmas é algo que realmente me encanta. E volta para aquele simbolismo, que eu adoro, né? Como a Bíblia trabalha o simbolismo, né? Tem muita coisa simbólica, tem muita coisa que é explícita, tem muita coisa que é simbólica. E você falou da questão de criança, né? E o próprio Nicodemos, né? Devo eu voltar a nascer, né? Como criança do ventre da minha mãe? E não era nada disso. Mas nesse caso Jesus estava usando a criança, né, quebrando o paradigma do que era o que eles acreditavam na época, e falando, né, sobre a criança, e vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus, né, falando da inocência no coração. E o nascer de novo, né, o novo nascimento, ele é muito similar a isso. A gente tem o nosso despertar espiritual, e assim como nós éramos crianças fisicamente, não sabíamos de muita coisa, tivemos que aprender a andar, caíamos muito, o mesmo é espiritualmente, né? Então a própria vida, né? Nossa criação física, ela é simbólica no sentido espiritual também. Assim que nós temos o novo nascimento, a pessoa começa a aprender mais de como é que funciona o mundo espiritual, de como que Deus age, de como Deus trabalha. Em muitos momentos ela vai cair, né, no sentido do pecado em si, né, falando, até que ela aprenda, né, assim como nós aprendemos quando éramos criancinhas a andar. Você aprende vivendo, né? Você aprende, assim como a gente aprendeu a andar caindo, no mundo espiritual é a mesma questão. A gente erra muito até que a gente consiga consolidar uma vida, a gente vai crescendo espiritualmente, né, crescendo no conhecimento e na graça, e crescendo no fortalecimento, né, e tudo isso é muito interessante de ver todo esse simbolismo, e de Jesus usando exemplos disso, as próprias falas de Jesus eram muito simbólicas em muitas questões, especialmente as parábolas. Então é uma questão incrível, né, de ver esse processo do novo nascimento, colocar isso em contraste com o que Jesus fala das criancinhas e tudo mais, é uma coisa incrível, né? Até Jesus teve que nascer de novo, né? Até ele mesmo foi batizado, né? Nas águas. Essa questão do batismo, ela também é polêmica, né? Tem gente que acredita uma coisa, outras outra, né? Essa própria passagem de João que eu li,
que fala aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Tem muita gente que fala que isso é o batismo nas águas. Tem gente que fala que esse nascer da água, na verdade, é que quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, a água é como a purificação dos nossos pecados. Enfim, independente disso, obviamente é um processo, né? Jesus foi batizado e eu fui batizado, temos que ser batizado, isso é uma ordenança, né? Tem sua extrema importância. Agora, o novo nascimento eu já vejo como um processo, né? Sei lá, uma maneira da pessoa começar a viver a sua vida diferente. E eu vejo o batismo como algo simbólico também. Eu vejo, o nascimento é algo único, você não tem como ter mais de um nascimento. Um caso é no físico, o outro no espiritual. Então não tem como ter 2 nascimentos no mundo espiritual. E a partir do momento que o nascimento aconteceu, o resto é aprendizado. Você nasce, você tem a descoberta e o aprendizado se estende por todo o resto da vida, né? E o que você acha da questão do batismo? Vamos colocar um pouquinho de polêmica. O batismo, o quê? O batismo, ele faz parte ou ele é representativo apenas? O que você acredita dessa questão? Porque é uma questão polêmica, Eu né? acredito que daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Fugiu, olha só. De volta com Jesus Vibes. A palavra contemporânea. A palavra contemporânea está de volta. Não foge não, que eu não esqueci. Não, vamos lá, o ouvinte que está chegando agora, esse é o Jesus Vibes. Antes da nossa música que a gente acabou de escutar, o Davizinho, ele colocou um questionamento aqui. A gente está falando sobre o novo nascimento. O tema de hoje, do programa de hoje, é o novo nascimento, nascendo de novo. E ele fez um questionamento aqui. E a gente leu a passagem de João 3 ao 6... E é uma questão muito polêmica, né? Muitas pessoas argumentam da questão do batismo em águas. E eu perguntei pro Lucas aqui, que ele sabiamente fugiu, mandou música para pensar um pouco e tal. E eu perguntei para ele o que ele acha dessa questão do novo nascimento e do batismo. Como é que eles se relacionam? Uma coisa faz parte da outra, o batismo nas águas é só simbólico. O que ele acha? Vamos agora colocar um pouquinho de pressão nele, ver o que ele responde pra gente? Então, acho que vamos de louvor? Tô brincando. Bom, a minha experiência com isso, eu acredito que é algo simbólico, pois nós temos um exemplo que aconteceu da pessoa que foi crucificada ao lado de Jesus e ele foi salvo naquela circunstância. Jesus deu a palavra de vida eterna para ele, de que ele estaria com ele na glória. Então eu acredito que o batismo é algo simbólico na qual você quer demonstrar para o mundo algo que aconteceu com você. É uma demonstração no mundo físico de algo que aconteceu através do mundo espiritual. Pelo que eu entendi do batismo, né, eu acredito que é uma questão do que você está falando. Você, né, acreditou, né, na Bíblia como um todo, você tem aquilo como sua regra de fé, né, e está deixando de viver para você mesmo, né, e estar vivendo agora em espírito, né, vivendo para Deus, para cumprir a justiça de Deus, para cumprir a palavra. Enfim, é uma demonstração simbólica, mas não menos importante, né, é algo muito importante na vida das pessoas, né, o batismo, né, que eu acredito que faz parte. Eu acho que faz parte do processo, né. Tem gente que fala, não, o novo nascimento é um momento, que a partir daquele momento, tem outros que falam que é um processo de transformação. Eu acredito que é um processo. Eu acho que faz mais sentido, porque Jesus, ele entra em um momento, né? Assim que você se arrepender e acreditou de todo o seu coração que Jesus, de fato, é o Salvador, morreu na cruz para que nossos pecados fossem perdoados, ele entra, né, através do Espírito Santo. Isso é um momento. Mas a transformação, né, o novo nascimento, eu acho que é um processo, né? Assim, foi um processo para mim. É que entra, né, já em outras partes de aprendizado, aprender com Deus, daí você tem que abrir o seu coração total para aquilo entrar em você. Daí também tem, eu acho que tem um batismo espiritual, eu acho que tem, é um batismo não só o simbólico. Polêmico, hein? Cuidado com o que você vai falar. Não só esse nas águas, mas o batismo espiritual. Batismo no Espírito Santo. Exatamente. Algo muito interessante, continuando nessa linha de pensamento, é que quando eu fui batizar,
É engraçado porque, assim, muitas pessoas que nunca falaram em línguas, nunca tiveram um transbordar, um batismo do Espírito Santo, elas descem as águas e quando saem das águas, saem com esse transbordar, com esse batismo do Espírito Santo, falando em línguas. E algo, então, assim, que de certa forma, se até ali não aconteceu, aquele ato simbólico, físico, foi algo tão... Que afinal é uma demonstração de fé, né? Exato. Tudo é movido foi pela algo fé. tão simbólico, com tanto sentimento, tanta emoção agregada, espiritualidade, porque as pessoas, elas... É um momento separado para Deus, é um momento que você se reserva ali para Deus, se dedicar e demonstrar o seu amor por Ele, então é algo que é difícil. Que data do ano, que mês que você se batizou? Eu me batizei foi em, se eu não me engano, junho ou julho? Junho, tava frio. Foi julho. Nossa, acho, tava julho. frio. Eu Tava batizei frio. junto. Acho que tava uns 10 graus. Eu fui 12, também, 12 graus. eu fui também. Frio e chovendo. Acho que só exatamente, né? Só pra provar nossa fé um pouco mais, que eu também fui batizado em junho. Você que foi batizado no verão aí, tem que batizar de novo. É brincadeira. Eu me batizei com blusa, calça, moletom, tava morrendo de frio. Mas foi um negócio assim que você tá falando, é um momento muito importante pro cristão. Você tá ali demonstrando a sua fé, você tá nascendo de novo, você já encontrou a Deus, teve aquele despertar. E eu falo dessa questão do frio porque, assim, é algo completamente físico e assim, como você teve o despertar espiritual, pra mim, pouco importou. Foi um negócio muito interessante, que tava um frio absurdo, acho que tava aí por uns 10, 12 graus também. A água, eu nem sei qual a temperatura que tava, só sei que tava congelante, mas eu não liguei pra nada disso. Foi um momento muito incrível na minha vida, isso eu falo, assim, de verdade. Foi um momento muito legal que assim, eu fui naquele frio e não me importei em nenhum momento com o frio, estava ali em completa comunhão com Deus, assim, um negócio surreal. Eu não sei descrever a experiência, né, para aqueles que vão se batizar, né, estejam otimistas, estejam felizes, né, gratificados por essa oportunidade de descer as águas, né, que faz parte desse processo de nascer de novo, de representar isso numa ação de fé, né, do batismo em águas. E é uma coisa incrível, é uma coisa que... É um divisor de águas, eu acho. De águas. Você viu, né? Essa aí foi... Cheio aproveitei a deixa. Não, mas é muito legal. O novo nascimento, ele é um processo, né, muito gratificante, né? Porque você começa a olhar para a vida de uma maneira diferente. E enfim, você tem todas essas nuances, né? Que eu tive no dia do meu batismo, que tava um frio absurdo, mas o que falou mais alto foi o espiritual, né? O novo nascimento. Que tá chegando agora, esse é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Você pode nos encontrar no Facebook, pode só pesquisar lá Jesus Vibes que você vai encontrar, ou pode ir direto para a página, que é facebook.com/JesusVibes, e vai lá, você vai ver que lá tem os programas que já foram, você entender um pouco mais sobre o que a gente está conversando aqui, o que a gente quer levar, qual é o nosso interesse aqui em levar a palavra, a verdade para você. Se liga no Facebook do nosso programa. facebook.com/JesusVibes. E voltando no tema de hoje, eu me batizei junto com meu irmão, com o Lucas, e naquele momento tava muito frio também, muito frio, começou a garoar, a gente tava naquele momento assim e tava muito frio, ventava muito, minha mãe chorando, Só que no momento do batismo é um negócio diferente realmente. A água estava congelante, mas ali eu senti um calor assim, um negócio diferente que aquele frio, aquele... O calor do espírito. Exatamente, o calor do espírito mudou tudo. Eu saí até acho que suando de lá, assim, foi um momento assim... É um momento realmente muito marcante. Eu acho que pela questão de todo mundo que está ali se batizando é aquele primeiro amor. O primeiro amor que Paulo comenta algumas vezes na Bíblia. Deveria ser o único, né? Mas é o primeiro. Então, mas aí é difícil manter esse fogo, essa paixão inicial, né? Eles são tantas pessoas nesse sentimento, né? No sentido de amor e paixão, tem uma analogia que eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu conheço isso, que eles falam que a paixão é quando você risca um fósforo. Né? O amor já é algo, né, que vai se construindo ao longo do tempo. E qual que é o mais forte? Eu diria que é o amor. Mas é maduro, né? É mais maduro, sólido. Ele é mais sólido, né? Mas a paixão é aquele riscado fósforo que, né, as pessoas que estão no novo nascimento tem esse riscado fósforo espiritual, né? Aquele primeiro amor, nossa, eu só quero
né, vou orar a Deus 24 horas por dia. Não, calma, tem uma vida que você ainda tem que viver aqui, né? Mas é legal essa questão aí do primeiro amor, do novo nascimento, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, de nascer de novo. Vamos para nossa reflexão, nosso Minuto de Luz? Mas vamos, é claro. Minuto de Luz. Minuto de Luz. Minuto de Luz é aquele momento no qual eu trago uma reflexão, um pensamento para meio que dar uma sintetizada no que a gente vem conversando, no tema. E a reflexão de hoje é: sacrifique a imortalidade do eu e descubra a imortalidade de tudo que existe. Ó, quem que falou isso? Eu mesmo. Lucas Miranda. Eu, Lucas Miranda. É um filósofo. Direitos autorais. É basicamente isso. Você sacrifica o seu eu, né, para encontrar a verdade. A verdade que rege as nossas vidas é a questão do mundo espiritual que existe em todos os lugares que nós não conseguimos ver. E quando você fala eu, você quer dizer o ego? Ou o que você quis dizer exatamente? É o eu... Bom, peraí, deixa eu ver. A imortalidade do eu... Sim, entra o ego. É o ego. Entra o ego, sim. Não, e tem não tudo... precisa, né? Claro, é de se matar, né? Tô brincando. Não, essa questão de sacrificar o ego, né? É completamente bíblico, né? Que a Bíblia não usa essas palavras, mas assim... A humildade foi um dos grandes ensinamentos de Jesus, né? Ele andou aqui e ele mesmo disse, né? Eu vim para servir, né? Uma coisa incrível, que um Deus que se fez carne, que morava no céu, que estava aí, né? Na toda a sua glória, veio para a terra viver conosco nessa carne fraca fraca e cheia de dores e cheia de angústias que Jesus passou. E ele mesmo falou, eu vim para servir. Assim, é uma maior lição de humildade que a gente vê, né? E tem tudo a ver com o que você está falando no Minuto de Luz, né? De sacrificar o seu eu. E quando você se sacrifica o seu eu, Deus te mostra a verdade sobre tudo. Ele abre seus olhos sobre o plano dele, o plano de Jesus, o plano da eternidade, né? Enquanto você está apenas olhando aqui o mundo físico, o mundo material, quando você nasce de novo... Seus olhos se expandem, sua consciência se expande e você vê que a verdade é muito mais ampla, complexa e profunda do que nós conseguimos imaginar. O próprio Jesus se sacrificou, né, fisicamente, né, para a gente ter a vida eterna e ter o novo nascimento, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui. E esse Minuto de Luz, você que escreveu isso, você pensou nisso, como é que você fez isso? Foi uma reflexão que eu tive. Ela é pautada, teve até um versículo que ele é uma base boa para esse Minuto de Luz, que é: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Esse é um dos versículos mais incríveis. Marcos 8. 35. Esse versículo é incrível, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. É outra quebra de paradigma, né, que eu disse. Jesus quebrando mais um paradigma. Foge completamente da lógica humana, né? Se você quer viver, abra a mão da sua vida. Não faz sentido, né, inicialmente, mas volta à questão que a gente está falando hoje de nascer de novo, né, o novo nascimento. Você está abrindo a mão da sua vida física, você está abrindo mão das suas vontades físicas, do desejo da sua carne para viver em espírito, né? Para viver para Deus. Né? Tem até 2 Coríntios 5:17, que fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, a sua vida, né? sua visão de vida, suas vontades, seus desejos... Tudo isso é novo, tudo isso é para Deus, é diferente, você não vive mais para si, né? Eu sempre digo que o primeiro mandamento, né, amar Deus sobre todas as coisas, isso inclui você, as suas vontades, seus desejos, né? Eu gostaria muito de viver aí, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, mas não. Hoje eu vivo, né, tendo nascido de novo, eu sempre me pergunto, será que é isso a vontade de Deus para a minha vida? Isso demonstra, né, que você nasceu de novo e de fato está vivendo para Deus.
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é profunda, né? Vamos, daqui a pouco tem a lição de casa com o tema Nascendo de Novo. Este é o Jesus Vibes. Você está curtindo Jesus Vibes. Lição de Casa. E já estamos aí voltando com o lição de casa, né? E o lição de casa hoje, Lucas, vamos aí. Qual que é a lição de casa, Davi? Olha, eu tenho que confessar a todos vocês, ouvintes, que hoje eu estou um pouco despreparado. Eu fiz minha lição de casa da semana passada, mas eu acabei esquecendo de trazer a lição de casa para hoje. A lição de casa da lição de casa. Então, tá vendo? Eu fiz uma coisa, esqueci a outra e acabou que, né, não deu muito certo. Né? Mas nascer de novo, esse é um tema meio... Mas era tão bom quando na escola, assim, o professor chegava e falava assim, ó, hoje não vai ter lição de casa. Deu uma ótima sugestão. Eu odeio lição de casa, vou ser bem sincero aqui. Voava a cadeira. Nossa, a lição de casa é algo que me incomodava bastante. Tocava o sino lá, né? Hoje não tem lição de casa. Não, hoje vamos ficar sem lição de casa aqui. Esse é um tema muito difícil. Nascendo de novo, não consigo pensar num desafio sobre isso. Aliás, porque o próprio nascer de novo, né, assim, ele vem de Deus. É um negócio que Deus te chama, te escolhe. Você não escolhe, né? Você tem o seu livre-arbítrio, mas é algo que vem de Deus, né? O Espírito Santo que causa essa transformação, né, esse nascer de novo. Então... É algo mais particular, né? É muito... Né, tem que ser de Deus. Não tem como a gente... Não, eu vou nascer de novo agora, né? Se prepara. Não, isso tem que vir de Deus. O Espírito de Deus que age nesse sentido, né? Então... Todo mundo tá livre essa semana para refletir um pouco sobre o tema. Todo mundo já recebeu um 10 já. Ficou feio, mas, né? A gente tá quebrando um paradigma aqui no programa também, seguindo o exemplo de Jesus. Não, essa não deu muito certo. Bom, enfim, essa semana a gente ficar sem lição de casa, mas... Não, reflita em casa, isso é natural, né? De a gente pensar aqui que é o novo nascimento, aqueles que já tiveram o novo nascimento ou aqueles que ainda não tiveram, né? Busque a Deus nisso. Eu falando pro ouvinte que quem não fez a lição de casa semana passada, não se preocupasse que no final do programa ia ter um e... Não, mas você, ouvinte, que não fez a lição de casa semana passada, a gente tá te dando mais uma semana. Porque teve aí, né, 2 da mesa aqui mesmo que não fizeram e tal. Entra lá no Facebook, facebook.com/JesusVibes, você vai ver lá, tem uma imagem com a lição de casa, com o texto escrito, a pergunta lá, e você pode responder, pode comentar, pode compartilhar. E compartilha com a sua galera, com o pessoal da sua igreja, da sua comunidade, a sua família. Pede para todo mundo responder aí. Quanto mais respostas tiverem, acho que o aprendizado é maior de ambas as partes. Pelo jeito o quadro essa semana de lição de casa, né? Não deu muito certo, mas enfim, fica pra semana que vem. Acho que a gente vai ter que tirar esse quadro. Cara querendo fugir da lição de casa. Semana que vem, com certeza, vai ter uma lição aí, a gente vai postar e a gente vai também cobrar a lição que vocês não fizeram da semana passada e passar uma nova aí no próximo tempo. Deixa pra fazer a lição na última hora, né? Chegando perto. É sempre assim, né? Sempre assim, e acabamos não fazendo dessa vez mesmo. Acabou pra mim. Eu fiz a lição de casa semana passada, mas não trouxe o novo desafio. Mas enfim. Tá chegando ao final do programa, vamos para nossa oração para fechar vamos concluir aí, né? Agradecer. O tema de hoje. E vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um programa. Queremos agradecer aqui por tudo que você tem feito por nós e pelo este programa, por nós estarmos aqui falando sobre a Tua Palavra, falando sobre viver a Tua Palavra, viver o Jesus Vibes. Que o Teu poder e a Tua presença esteja conosco sempre. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos viver aquilo que Tu queres de nós. E que o Teu Espírito continue descendo sobre tantas pessoas, trazendo o novo nascimento, trazendo o despertar espiritual, batizando em água e em Espírito. Tu és Deus, Tu és poderoso e Tu és Pai. Que Teu nome seja louvado para todos sempre e que o Senhor esteja conosco a cada dia. Toque no coração daquele ouvinte que nunca conheceu a Ti, faça a Tua obra, Senhor. Nós estamos aqui como os Teus servos e que o Teu poder e a Tua glória esteja sobre todos nós, para todos sempre. Amém.
Este é o Jesus Vibes, a palavra contemporânea. Bom, querido ouvinte, a gente quer agradecer você que está em casa, você que está no seu carro e ouviu esse programa. Comenta lá nas nossas redes sociais, facebook.com/JesusVibes. Né? E estamos falando aqui de novo nascimento, falamos hoje sobre algumas coisas, tem muito mais que falar nesse tema, né, Biel e Lucas? É um assunto que vai se percorrer por muito tempo, mas a gente espera que a gente trouxe à luz algumas coisas que esclareceu para você, trouxe conhecimento e tudo mais. Agradecer a sua audiência e esteja nas nossas redes sociais, continue ouvindo esse programa. Semana que vem a gente vai voltar e falar sobre guerra espiritual. Eu acho que semana que vem guerra espiritual, tá esse aí, tema aí é legal. Já deixa um suspense aí. E também eu tava esquecendo de falar, você pode curtir o nosso Instagram, que é Jesus Vibes Oficial. E lá você também vai encontrar todo o material que diz um pouco sobre a palavra contemporânea. Muito obrigado, ouvinte. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa Jesus Vibes. Fiquem na paz. Fica por aqui, Jesus Vibes. Vibes, a palavra contemporânea.